Eu sabia onde eu queria chegar e eu não me formei em odontologia para viver a vida toda ganhando R$6.000 para atender 700 pacientes. Eu não pesquisei quantos dentistas tem no Rio, mas eu pesquisei quantos dentistas se formam por ano. É mais de 28 mil. Essa é a realidade de muita gente, de verdade. Ou você fica no seu consultório vendo mosca, esperando um paciente aparecer e cair do céu, ou você se submete a lugares como esses, que não te respeitam como profissional. A nossa primeira convidada é dentista, especialista em harmonização facial, mentora, professora, empreendedora e também empresária da B3 Odonto. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Papo de Consultório, o podcast onde falamos sobre odontologia, marketing e tudo que faz diferença para você crescer a sua clínica e o seu consultório com estratégias. São os nossos rostos que vocês podem esperar aqui nas entrevistas e nos comprometemos a trazer para vocês muitos assuntos que vão mudar a sua mente, sua visão profissional e também trazer muitos convidados que fazem a diferença no mercado da odontologia. Seja muito bem-vinda, doutora Paula Assis. Muito obrigada. Nossa, que currículo, né? Oh, Teve que respirar aí. Vamos falar um pouquinho sobre como nasceu a B3 Odonto? Seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. E sócios agora também. Começou a B3 Odonto sendo dentistas e pacientes. Isso aí, né? isso aí. O Wanderson era meu paciente. Ficamos juntos quanto tempo? Tratando ortodontia, que ele queria ficar com um sorriso alinhadinho. 2 anos. Acho que foi 2 anos. Não lembro. 2 anos. Mas foi assim. E a gente, toda a consulta era 30 minutos, 10 era de tratamento e 20 conversando, né? Muitos assuntos sobre marketing, sobre posicionamento. E dali surgiu a ideia da B3 Odonto. Conta como foi. Que foi nesse comecinho agora, no final do ano passado, começo do ano de 2025. A gente, numa brincadeira, eu acho, de WhatsApp, que eu mandei alguma coisa para você. Aí você falou, vamos... Não, eu que falei para você, né? Vamos pensar em abrir uma empresa juntos? Você falou lá no consultório ainda. Falou brincando, alguma coisa. Você sempre me perguntava como andavam os meus negócios, os meus infoprodutos, né? E eu sempre te contava, aí você falou assim... vamos ver aqui se a gente abre uma sociedade, mas falou brincando mesmo. Foi. Aí eu acho que o seu caminho para Minas Gerais, né, de Rio para Minas, você foi pensando nisso. Eu acho que foi clareando a sua mente na necessidade de ter uma empresa focada nas estratégias digitais para a odontologia, para dentistas. Eu acho que aí começou mesmo a clarear essa nossa ideia. E a gente entendeu que é a necessidade hoje de muitos profissionais. Sim. E aí nasceu a B3 Odonto e eu entrei nessa com ele, porque, como eu acabei de dizer, eu sei a realidade hoje da maioria dos profissionais. Então, depois de um café, de muitas conversas, a B3 Odonto nasceu e está aí, iniciando, engatinhando, mas eu tenho certeza que tem uma trajetória incrível. Show de bola. Vamos bater um papo? Posso fazer algumas perguntas para você? Vambora. Bom, a Paula viveu na pele o que hoje é o maior desafio da odontologia, né, Paula? E descobriu no marketing digital uma ferramenta poderosa para crescer. Hoje, além de ter uma carreira consolidada, ela ajuda outros profissionais a trilharem esse caminho de sucesso. E eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é a inicial, a primeira de todas. Antes da gente começar a falar desse sucesso, eu quero voltar com você, um pouquinho antes da Paula já formada, já atendendo. E como que foi essa jornada no seu começo da odontologia? Eu adoro contar essa história, já contei acho que 1 milhão de vezes. Então, eu tenho uma carinha de jovem, mas eu vou fazer 8 anos de formada, tenho 7 anos de formada, e eu me formei com 20 aninhos. Eu antes não iria fazer odontologia, no começo, naquela época da adolescência, né? Eu tinha 16 anos. Quando eu entrei na odontologia, no meu primeiro dia de aula, eu tinha 16 anos. E eu estava perdida. Meu pai perguntou, e aí, você sabe o que você quer? O que você quer fazer? E aí, eu sempre fui apaixonada pela área da saúde. Cresci numa casa de uma família muito humilde, a gente não tinha condições financeiras. E eu pensei assim, impossível um dia fazer odontologia e medicina, né? Faculdades muito caras. Aí eu pensei, psicologia é muito interessante. Aí o meu pai falou assim, não, eu vou dar o meu jeito, vou dar um jeitinho, e você vai fazer odontologia. Você quer? Eu quero que você faça. Na minha cidade, eu acho que tinha uma conhecida, no meu bairro, né? Uma conhecida só que era dentista, mais ninguém.
E eu falei, jura, pai, vamos? Vamos. Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 aninhos só. Eu lembro quando me perguntaram, vamos se apresentar, quantos anos você tem? Aí eu falei, então, eu tenho com vergonha, né? Eu tenho 16 anos. Todo mundo olha assim pra minha cara. Tive que mostrar a identidade, é claro. Eu falei, sim, gente, tenho 16 anos, sou de 97, isso foi em 2014. Aí, essa foi minha trajetória. Eu me apaixonei pela odontologia, de fato. Eu achei que eu seria cirurgiã, porque eu sempre fui muito corajosa, né? Então, eu gostava da adrenalina de uma cirurgia. Eu tinha certeza que eu ia me formar e ser bucomaxilofacial. Ir para o hospital, reconstruir face de acidentes, enfim. Mas a minha trajetória... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas a minha trajetória... Eu faço ainda muitas cirurgias, sisos de cabeça para baixo, gosto, mas hoje a minha carreira me levou para um outro lugar, que a gente vai chegar nessa parte também, né? Com certeza vou ter a oportunidade de falar. E eu amo o que eu faço. Amo odontologia. Não trocaria por nada. A gente veio conversando, né? Nem se me oferecesse hoje, Paulo, eu pago a sua medicina, seja o que for. Eu falei, não. Eu amo o que eu faço. A qualidade de vida que me entregou e todas as portas que abriram através disso. E, como eu te disse, na minha turma, na época, eu acho que se formaram 40 pessoas ou mais, né? E você sabe que há mais de 10 anos atrás... fazer uma odontologia não era para qualquer um. Eram pessoas que tinham mais condições, né? E eu não era essa pessoa. Eu sei que todo mundo... Eu me formei com uma dificuldade. Meu pai e minha mãe dividiam ali a passagem e o almoço. E hoje, eu ter me destacado no meio da galera, ter amigos de turma hoje me pagando para aprender, para eu ensinar. Olha. Isso realmente... eu me sinto realizada. Sim, legal, bacana. Eu acho que o começo de qualquer profissional que tenha sucesso na carreira é um começo complicado. Acho que todo mundo é um começo bem complicado. Eu acho que o seu também não foi diferente. Né? Não foi. Não foi. A gente tem uma história para contar, só não posso chorar aqui. Não, vamos passar para uma segunda pergunta. Sim, vamos lá. E uma segunda pergunta que eu queria te fazer é, você já pensou em desistir? Porque já teve aquele momento... onde você achou que nada ia dar certo, que não estava indo? Então, eu nunca pensei em desistir. Porque eu sou uma pessoa que tem uma visão muito de futuro. E eu falo isso muito para as pessoas, para algumas pessoas que me pedem conselhos, porque existe a diferença de pessoas que têm sonhos e pessoas que têm visão. Eu acredito que sonho todo mundo tem, só que ter sonho não é garantia de realizar. Perfeito. Mas quem tem visão... enxergar além. E eu sempre tive, desde o meu primeiro dia de aula, eu sempre soube onde eu queria chegar. Então, quando a gente tem visão, não importa a dificuldade, a gente vai dar um jeito. Eu lembro que, assim que eu me formei, eu queria produzir conteúdo e não tinha celular bom. Era o celular mais barato, não tinha dinheiro, né? E eu não comprei nada, eu juntei cada realzinho que eu ganhei para comprar um iPhone. Meu sonho era ter um iPhone, porque eu precisava, lógico que todo mundo tinha, e porque eu também queria produzir conteúdo de qualidade para a minha audiência. Então, eu nunca pensei em desistir. Lógico, já bateu crise, porque a odontologia, para um certo cenário, não está fácil, certo? Então, eu comecei a ver injustiças, eu comecei a ver a desqualificação do profissional. E aí bateu um pouco de desespero. Mas a gente recalcula a rota em vez de desistir, entendeu? Boa. Nunca pensei em desistir. Boa. E, Paula, como que foi a sua transição, logo você saindo da faculdade para o mercado de trabalho? Porque eu acredito que é uma dúvida e uma informação muito rica. Porque eu estudei um pouquinho e parece que mais de 20 mil pessoas se formam todo ano aqui no estado do Rio. Imagina no Brasil. Então, é muita gente se informando. Como é que foi essa sua transição? Então, isso é importante, né? Tem muita gente se formando e muita gente me pergunta. Eu acho muito interessante, porque eu também era curiosa, assim, né? Então, vamos falar. Todo mundo pensa, termina uma odontologia, vou sair daqui rica. Todo mundo pensa que é assim, mas não é assim, não. Eu achei que fosse, esse ano eu vou fazer uma viagem para o exterior, vou comprar o meu carro, vou casar. Quase tive que vender tudo para poder sobreviver. E eu segui um caminho que, até certo ponto, eu acredito que muita coisa era para ser. Mas eu não aconselho as pessoas a seguirem o mesmo caminho que eu. Porque hoje a gente sabe qual é o caminho mais rápido, mais fácil para chegar. Né? Eu, no meu
assim que eu me formei, o Dr. Hugo, né, lá uma clínica lá em Belford Roxo, ele abriu as portas da clínica dele para eu trabalhar. Eu comecei a fazer estágio quando estava na faculdade ainda, e depois eu comecei a trabalhar de fato. Só que, como muitas clínicas hoje não trabalham no marketing, né, então não entrava muito paciente. E aí eu lembro que no meu primeiro mês, eu fiz o salário de 2.000. No segundo mês, eu fiz 1.000. No terceiro, eu fiz 600. Eu lembro claramente, porque eu escrevia tudo na agenda. Isso é o que eu recebia, mas eu ainda pagava passagem e comida do meu bolso. Então, resumindo, não ficava quase nada. Nada. E aí começou a bater o desespero de verdade. Começou a bater o desespero, e aí eu comecei a procurar um plano B. Para onde que eu vou, o que que eu faço? Isso, claro. Eu não trabalhava no meu marketing, não, tá? Aí, eu consegui uma amiga que falou que trabalhava numa clínica popular. Uma clínica popular que pagava diária para o profissional. Falei, eu preciso, hoje eu não estou ganhando nada, eu tenho que pagar minhas contas. Sim. E aí eu fui para uma clínica que eu comecei atendendo como clínico geral, ganhando R$150 por dia. Uma faxina, você sabe que uma profissional que limpa a nossa casa ganha até mais que isso. E eu atendia 40, 50 pessoas por dia, ganhando R$150. E é a realidade, tá? De muita gente. De muita gente. Eu trabalhei assim por 2 anos. Depois eu me formei em ortodontista, sou especialista em ortodontia. E aí comecei a atender como orto, que ganha um pouquinho mais. Mas para eu fazer um salário melhorzinho, eu tinha que trabalhar muito. Anderson, teve meses que eu atendia 700 pessoas por mês. Por mês, 700 pessoas por mês. Caraca. E não fazia mais de R$6.500. Parece muito para uma menina de 21 anos, para quem é mãe, sempre trabalhou como empregada doméstica, ganhando salário, que sempre teve uma vida humilde. Sim, talvez, mas para mim não era, porque eu sabia onde eu queria chegar e eu não me formei em odontologia para viver a vida toda ganhando R$6.000 para atender 700 pacientes. Então, essa é a realidade de muita gente, de verdade. Ou você fica no seu consultório vendo mosca, esperando um paciente aparecer e cair do céu, ou você se submete a lugares como esses, que não te respeitam como profissional, que te descartam como se fosse qualquer coisa, você realmente ali é só uma mão de obra. E eu trabalhei nesse lugar com a certeza que eu iria sair e não ia viver mais isso. Então, naquele momento, eu precisei me submeter, porque para poder sustentar o que eu precisava fazer, investir em estudos, em estratégias, enfim. Muita gente me pergunta isso, Paula, mas aí eu preciso começar por lá. Não começa por lá. Naquela época fez sentido para a minha realidade, mas hoje, se vocês sabem que o teu marketing, se você trabalhar ele, você pode mudar isso, você não precisa passar por aquilo, entendeu? No começo eu não sabia. Sim. Então, tem um caminho que é mais rápido, né? Você não precisa sofrer como eu sofri. Eu desenvolvi doenças, assim, de trabalho, tive crise de ansiedade, pânico. Nossa. Porque não era só era um trabalho, não era uma exploração, mas toda a cobrança ao redor, os pacientes que é de clínica popular, sabe que eles são mais complicadinhos em relação de te cobrar, de fazer seguir o tratamento à risca. E lá, como era orto, não quer dizer que no mês que vem você vai ser tratado comigo, você vai ser tratado com outras pessoas. Lá não tem essa regra. Eles querem fluxo de paciente independente que for atender. Então, fazia um barraco e uma hora, gente, o corpo cansa. Com certeza. O corpo cansa. Então, eu bati o pé e falei assim, eu não quero isso para minha vida. E foi aonde eu realmente chutei o balde. E qual foi a sua maior dificuldade no início? Foi essa? Foi essa, sem dúvida. Foi essa porque, sinceramente, foi um dos momentos que eu falei, eu não gosto mais da minha profissão. Lá, quando eu vivi esse momento, teve uma época que eu trabalhava de segunda a sábado lá. Eu começava às 8h30 e saía, não tem hora para sair. Não tinha hora para sair. Então, que era enquanto tivesse paciente. Então, teve uma hora que eu falei, eu acho que eu não gosto tanto se for para viver desse jeito. Essa é a realidade da odontologia? Será que não tem nada de bom? Então, bateu... Quando você vê seu corpo todo roxo, de onde veio esse roxo? Estresse. O cabelo caindo, de onde veio isso? Estresse. Como que você... É dificuldade. É uma dificuldade. Eu acho que todo início de qualquer profissional tem uma dificuldade, mas aparentemente da odontologia... esses atendimentos excessivos, eu acho que
te leva a alguma situação não boa. Algum problema de saúde, uma depressão, alguma coisa do tipo. Como qualquer outro trabalho. E para pacientes, né? Se tiver paciente nos ouvindo, não tem como uma clínica ter o fluxo de pacientes que tem, você conseguir entregar um trabalho bem feito. Isso também me machucava, entendeu? Eu lembro de situações, tem clínicas populares que eu queria dar alta para paciente, e eles brigavam com a gente. Como assim você vai dar alta? Tem que segurar mais um pouquinho. E isso, para mim, mexe com o meu caráter, com meus princípios. Claro. E foi, eu acho que a pior fase, talvez, da minha vida. Então, a sua maior dificuldade, eu acho Foi, que foi essa. sem dúvida. Então, eu não indico para quem me pergunta, olha, eu acho que eu vou por esse caminho, por enquanto, igual você fez. Não. Se você sabe hoje o caminho que você pode trabalhar o seu marketing, se divulgar, mostrar você como profissional. Se é esse o caminho, vai nele direto. Você não precisa se submeter a tudo isso, porque é triste. E aí acaba virando uma zona de conforto, Wanderson. Você começa a ver o dinheiro entrando, mesmo que seja da pior forma possível, e você não consegue sair, fica preso ali. Poxa, mas ali tem um certo, né? E se eu for para o empreendedorismo, nem sempre é certo. E aí a pessoa acaba ficando presa. E é por isso que eu não indico. E já pegando esse gancho do digital, da internet, do marketing, como é que era a sua vida profissional antes de investir no marketing, antes de estar dentro do digital? Então, eu tinha um sonho de ter um consultório, como acho que todos os dentistas quando se formam, né? Só que é uma realidade muito diferente, muito distante. Na minha realidade, naquela época, ainda. É uma realidade muito distante, porque tudo é muito caro. Você tem noção, porque para paciente não valoriza, às vezes, o valor que o dentista cobra no procedimento. A cadeira que eles deitam é um carro zero. Uma cadeira boa. É um carro zero. Que isso? Sim. A cadeira, o Fusquinha da odontologia é mais barata. A cadeira mais básica que tiver, uma zero, é 20 mil reais. Uma mais simples. Se você quiser uma ainda mais confortável, com uma cadeira, uma maca mais bonita, enfim, é 30, 40. Tem cadeira hoje de 80 mil reais. Então, era uma realidade muito longe, distante, certo? E muita coisa da minha vida eu conquistei. Apesar de meus pais terem, né, me sustentado até eu me formar, parou ali eu comigo e Deus por mim. Então, nessa época, foi onde eu expliquei. Eu estava me submetendo a esses lugares, mas a gente volta no início da conversa. Eu tinha uma visão. Eu sabia onde eu queria chegar, só não tinha um conhecimento. Eu precisava estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para me mostrar o caminho, porque a força de vontade tinha. Então, eu vivi essa odontologia triste que muita gente vive. Eu conheço muito, eu tive alunas que vivem ainda, infelizmente. Eu tenho amigos de trabalho daquela época que ainda estão passando por isso, ainda estão fazendo a mesma coisa. E aí depois eu conheci o marketing e a chave virou. E como que foi que você conheceu o marketing? Onde que o marketing chegou para você? Onde que você, é isso aqui que eu preciso abraçar, porque é daqui que eu vou crescer dentro da odontologia? É, muito bom. Já contei essa história numa live no meu Instagram. Eu tava muito mal esse dia, muito mal, voltando numa Mercedes, Tinguá, São João Tinguá, um ônibusão. Aí eu sentei com a cabeça na janela do ônibus, triste. Ali no começo da pandemia. A pandemia foi virada de muita coisa, né? Inclusive para minha vida também. 2019. 2020, a pandemia? 2019? Foi 2020. Mas aí eu tava naquele início mesmo. Aí eu botei a cabeça igual clipe, assim, tu põe a cabeça na janela e começa a bater a bad, a tristeza. E aí eu lembro que eu tava no meu Instagram chateada, não aguento mais isso, eu tô cansada. E aí eu seguia muitos profissionais bem-sucedidos no meu Instagram. E eu lembro profundamente daquele dia, que eu me perguntei assim, cara, por que tem tanta gente bem-sucedida na odontologia? O que eles fazem que eu não faço? Essa foi a minha pergunta mentalmente. Aquilo foi muito claro para mim. E eu senti uma voz me respondendo, porque eu tenho muita fé, sabe, Wanderson? Eu acredito que a gente tem a nossa força de vontade, mas quando você entrega mesmo para Deus os seus planos, pede ajuda, o Senhor, Ele te direciona o caminho. E ali eu senti a voz dentro de mim, respondendo assim, simples a resposta. O que eles fazem que você não faz é que eles estão na internet e você não. E ali eu falei, acabou.
E aí fui, Que já história, tava bacana. com o celularzinho ali melhor. Vamos começar. Eu sempre fui da internet de postar besteira. Eu sempre postava meu dia a dia na faculdade, mas nunca com intenção. Só besteira, só besteira. Nunca fui tímida da internet, não. Então eu postava. Falei, pô, agora eu vou usar a internet a meu favor. Vou começar a mostrar o que eu faço. Aí comecei a mostrar ortodontia e a harmonização já estava chegando na minha vida nessa época. Eu comecei na harmonização na pandemia, no começo de 2020, e logo me apaixonei. Seguida fiz outro curso de harmonização e daí nunca mais parei, me apaixonei. Hoje é o que eu mais amo fazer na minha vida. E aí, nessa época, eu preciso mostrar, preciso captar paciente, sem estratégia nenhuma, sem saber nada com nada de marketing. Lógico que eu fiz cursos depois, mas aí eu falei, esse é o caminho. Eu vou começar a captar paciente, e aí eu vou alugar uma salinha de vez em quando e vou atender o paciente nesse momento. E aí foi assim que o marketing chegou. Então, esse foi o primeiro passo que Foi. você deu com o marketing digital Foi. na odontologia. Foi, sem estratégia nenhuma, fazer tudo errado. Tenho até vergonha de ver meus stories, mas eu preciso usar eles para mostrar a nossa evolução, né? Todo mundo começa de Todo alguma mundo forma. começa. Mas eu entendi. Ali virou a chave de tudo na minha cabeça. Virou. Falei, ok, é isso. Eles mostram e eu não tô mostrando. Como que as pessoas vão saber que eu existo se eu não tô mostrando, se eu não tô fazendo nada? Aí, pra mim, não era nem para captar paciente, era para fugir de onde eu tava. Eu falei, eu acho que essa é a solução. Eu preciso trabalhar para mim, eu preciso captar meus pacientes. E aí eu comecei a postar. Aí falava de orto, eu comecei meus primeiros pacientes de orto. E aí fui indicada para uma amiga para eu trabalhar numa clínica, e nessa clínica já era melhor, eu ganhava 50% de tudo que eu fazia. E aí eu comecei a levar meus pacientes de orto para lá. E aí não parei mais, comecei a crescer. E teve um dia que eu já estava ali conseguindo ter um valor, não era tanto quanto eu ganhava nessas clínicas populares. Mas quando eu comecei a perceber que eu conseguia me sustentar, eu falei, acabou isso pra mim. Saí. Eu tinha juntado dinheiro, né? Porque eu também não sou boba. Eu juntei um dinheiro. Eu falei assim, eu vou juntar dinheiro porque eu quero sair disso. E eu juntei o dinheiro, saí disso. E depois disso, nunca mais parei. É a parte da visão que você falou. Exato, é a visão. Então, tudo... Eu olhava e via o meu futuro. Não era só um sonho, eu queria fazer acontecer. Porque quem sonha também pode estar em casa, sentado no sofá, olhando para o céu, esperando acontecer. Mas eu sonhava e me movimentava. Porque quem não se movimenta se acostuma com o pior, né? Fica ali. Concordo plenamente. Exato. E assim, o que você acha, tá? Qual o principal erro de quando você começou? Qual foi o erro assim que você hoje, com o posicionamento que você tem, com a estratégia que você tem, que você não cometeria? No quê? No começo? marketing? É, no marketing. Um monte. Mas, assim, a primeira, eu acho que é muito interessante e eu vejo as pessoas errando muito, que é a imagem pessoal. A imagem pessoal. As pessoas erram muito e eu fazia isso. Como eu te disse, eu já era... As pessoas brincavam me chamando de blogueirinha antes mesmo de eu me posicionar como profissional. Eu postava descabelada, do jeito que eu acordava, às vezes até com remela no olho. Eu só postava porque eu queria fazer o conteúdo do dia. Só que isso comunica com aonde eu quero alcançar. Eu queria paciente de harmonização facial. Paciente de harmonização facial, você sabe que o ticket é lá em cima. Sim. E como que eu vou me comportar como uma pessoa que não agrega valor, que não passa autoridade? Então, muita gente confunde. Entender que o Instagram ele é só a ferramenta de trabalho. Que ali eu falo com as minhas alunas da mentoria o seguinte: você tem que entender que o Instagram é como um filtro. Um filtro. Ali você precisa filtrar tudo que você for postar. Será que se eu postar isso, vai fazer sentido para minha audiência enxergar? O que ele vai pensar de mim quando vê? Você está na balada tomando todas com seus amigos, você pode fazer o que você quiser. Mas faz sentido eu postar doidona numa madrugada falando um monte de besteira? Isso vai fazer com que os meus pacientes se conectem comigo ou eles se afastem? Porque às vezes isso... Se posicionar politicamente no Instagram, eu fazia muito isso também. Perdi um monte de seguidor, com certeza um monte de gente que queria ser tratado comigo. Sim. Não é meu Instagram de vida, é a minha profissão também. Ele é um extensor do meu trabalho. Então, passa pelo filtro e se pergunta, essa sua foto, existe foto de biquíni e foto de biquíni.
Existe foto de biquíni que você tá mostrando ali, você de férias, curtindo, relaxando, e existem fotos de biquíni que você sensualiza. E eu falo isso claramente para elas. Será que isso vai atrair que público? Será que você vai atrair um público que quer ser tratado com você esteticamente, que a maioria são mulheres? Ou você vai atrair homens porque querem ficar olhando, enfim, você tá entendendo onde eu quero chegar. E ao contrário também, o erro é ou você é vida pessoal demais e profissional menos, ou o contrário. Porque as pessoas não podem esquecer também que é uma rede social. Perfeito. E as pessoas também querem saber da tua vida. As pessoas querem ver o seu dia a dia, elas querem ver seus hobbies, quem é você. Lógico que você entrega a sua experiência, o seu trabalho, os seus resultados, mas quem é a doutora Paula por trás? O que ela gosta? Então, eu acredito que são esses dois pontos. Dali que você cria a sua tribo, tem essa frase dentro do marketing. Exato. A partir do momento que você cria a sua tribo, as pessoas que te seguem, gostam realmente de saber quem é a Paula, tanto no profissional quanto no pessoal, dali que você começa, ao meu ver, deslanchado dentro da internet. Sem dúvidas. Eu lembro, logo no final da pandemia, não, em 2021 ainda, eu estava no auge da pandemia. Eu já estava entendendo isso, eu já estava começando a estudar marketing bastante. E já tinha feito os cursos, eu investi de verdade nessa área, eu precisava entender, porque eu comecei fazendo com o que eu tinha, o que eu tinha, preciso fazer. Como? Não sei, vou começar, apenas comece. E aí eu falei, ok, agora vamos se especializar, vamos procurar quem sabe fazer. Ok, comecei a estudar, me especializar e comecei a entender que eu precisava melhorar muito o meu posicionamento, porque estava desleixado, estava horrível. E eu tenho até fotos que é interessante mostrando o meu posicionamento de antes e o meu posicionamento de hoje. Dá pra ver claramente. Ali eu mostrava uma menina jovem. E aí eu mostro aquela foto para as minhas mentoradas e eu falo assim, o que parece que eu entrego aqui? Ah, você parece ser uma menina dedicada, estudiosa. Eu falei, nossa, era a última coisa que eu queria. Eu me senti um leão, mas postava igual um gatinho, sabe? Então as pessoas me viam dessa forma. E aí, depois que eu comecei a entender, eu comecei a me posicionar de uma forma melhor. E ali misturava tanto o profissional quanto o pessoal. E aí, eu lembro de uma paciente que ela não mora no Brasil, mora nos Estados Unidos. E ela não vinha aqui há 5 anos. Veio visitar a família. E ela procurando na internet a harmonização facial porque ela queria fazer esses procedimentos. E ela falou, imagina, se bota a harmonização facial, aparece um monte. O meu era o último que apareceria, né? Porque ela falou, pesquisei na Barra, vários profissionais e tudo mais. E ela foi pesquisando no Instagram. Quando ela chegou no meu, assim, e começou a ver os meus stories. E aí, mostrando meus bastidores, meu dia a dia e tudo mais. E no meio daquela multidão, ela me escolheu. E eu perguntei, por quê? Ela falou assim, porque ali eu me conectei com você. Porque as pessoas esquecem que pessoas se conectam com o quê? Isso aí, com pessoas. E aí ela me conectei com você, achei que você seria muito acessível, se eu tivesse dúvida, se eu ficasse preocupada com alguma coisa, eu sei que você iria me responder. Eu senti isso. Falou assim, eu senti isso. Olha, é isso. Então, vão aí. Aí eu lembro que ela fez um procedimento, foi talvez o primeiro assim, que eu fechei de alto, uma paciente só me pagou 15 mil, alguma coisa assim. Eu nunca tinha visto dinheiro, mano. Eu nunca tinha ganhado 10 mil reais na minha vida. Nunca. E eu falei, uau, meu Deus, é isso. E vou colocar stories 24 horas por dia. De madrugada, para o paciente acordar e já ver os meus stories de manhã. E aí ela foi e fez o pagamento, foi incrível. E aí eu entendi. Porque eu tenho alunas na minha mentoria que falam, no meu curso de harmonização facial mesmo, quando elas me mandam um feedback, cada texto lindo me emociona. E aí elas falam assim, Paula, eu acho muito bonita a forma como você tem o tratamento com os pacientes. E a internet, ela afeta muito isso. Por quê? Quando o paciente entra na sala, ele sente que já me conhece. Porque ele me acompanha ali há muito tempo. Tem gente que chega perguntando às minhas sobrinhas. Nunca vi a pessoa na minha vida. E eu vou, não, minhas sobrinhas estão lindas. Aí eu abro, olha essa foto que eu recebi. E quando foi ver, já é amigo. E aí, isso tudo graças à internet. A internet, ela mudou muito. Principalmente da odontologia, principalmente depois da pandemia. E eu comecei nessa época também. Que aí mudou até a forma que o dentista se posiciona. Como que era dentista antes da pandemia, quando aparecia na internet? De jaleco branco, de touca na cabeça, todo descabelado. E depois? Hoje o dentista posta foto de terno. Posicionamento. Exato. Posicionamento. Então, acho que esse é o principal erro. De quem está iniciando, quem
Não, acho que nem na odontologia, todos os Todos nichos. os nichos. O posicionamento, a partir do momento que você entende que o seu posicionamento afeta o seu bolso, afeta a sua vida, afeta tudo. Mas no começo é muito difícil você ter essa informação. Você precisa errar. Sim. E depois que você corrige. É muito difícil você ter a informação do posicionamento lá quando você começou. Agora não, agora é fácil. A internet está aí mostrando que o posicionamento é tudo. Não, eu não sabia. Fazia tudo errado. Eu postava... E aí eu não entendia porque eu só atraía paciente desqualificado, né? Não tinha noção do valor que era, por exemplo, um preenchimento labial. E achava que era sei lá, R$100. E era normal, porque o meu Instagram, ele não filtrava isso. Eu tava ali como todo mundo, não agregava valor de fato, entendeu? Boa, isso. boa. Principal erro. E você falando, me veio algo. Qual foi o momento chave que você falou? É isso. Eu preciso... É isso. O posicionamento deu certo. Acredito que foi a partir dessa cliente, mas só para confirmar. É isso. Eu preciso posicionar. Meus stories têm stories ativos. O meu feed está sendo postado. A extensão da minha clínica é o meu Instagram. Realmente é isso? Quando você fechou essa primeira cliente, que você entendeu que foi... isso. Que está certo. O que você tá fazendo está dando certo. Com certeza. Não, lógico que antes dela tinha outros, né? Mas ele ali, naquele momento, foi o valor mais alto que eu consegui fechar. Consegui ali ter paciente que fazia um botox, um lábio, no máximo R$2, R$3 mil. Mas ali, confesso que a partir do momento que eu consegui o meu primeiro paciente, para mim já valeu. Porque mesmo que eu estivesse fazendo 20 pacientes de orto, que iria me fazer ali R$3 mil, para mim já valeu a pena, porque eu vi que é a fonte, não preciso só esperar o boca a boca, porque eu tenho pouca gente, não tenho resultado, não tenho conteúdo. Então, para mim, desde lá, essa paciente foi uma confirmação e para eu continuar, mas desde lá de trás, valeu a pena desde o começo. Legal. Desde o começo. História incrível. E além da clínica, de todo esse trabalho, agora a B3 Odonto, nós sabemos que a sua... vendas está em você, essa veia empreendedora você tem nela. O que levou você a criar outras empresas? Hoje são 5? Ai, vamos contar. E como que surgiu essa sua visão, essa sua veia empreendedora mesmo dentro da odontologia? Da necessidade da minha audiência. Vamos começar pelo começo. Eu comecei como dentista, criava conteúdo para ter paciente, certo? E aí, a partir da odontologia, da harmonização facial, porque hoje quem me acompanha vê que é só harmonização, eu atendo pacientes de orto ainda, mas é onde eu estou diminuindo, eu só foco na harmonização. E ali eu percebia que, através dos meus resultados, outros profissionais queriam também ter resultados como esses, ou fazer... poxa, eu vi a Paula lá na clínica popular, o que aconteceu? O que mudou? Poxa, ela sabe produzir conteúdo, ela sabe fazer um vídeo legal, ela tá fechando paciente, eu tô vendo aqui nos stories ela atendendo pra caramba e eu não tô. E aí começou esses tipos de perguntas e pedidos para eu ensinar. E aí eu entendi, falei, essa é a necessidade do meu público. Então, se eu tô chamando a atenção, eu vi uma porta aberta. Com certeza. E ali eu comecei a ensinar o que eu sei. E assim veio as outras portas se abrindo. As oportunidades começaram a aparecer, exatamente. Não foi foco, eu quero fazer. Apesar de que eu tenho essa visão. Eu sempre gostei de ensinar. Na escola, eu sempre era que ensinava, apresentava trabalho. Na faculdade, sempre eu que apresentava trabalho. Bacana. Eu lembro que eu fui num curso e meu pai me lembra disso, eu tinha até esquecido. Meu pai falou assim, bem que você falava, né, que você que se via dando aula também. Eu falei, pois é, pai, eu já falei sobre isso, né? Desde lá de trás você sempre falou isso. E eu nem lembrava. Não foi eu quero dar aula a partir de agora. Foi realmente uma necessidade. E assim foram abrindo as portas. Bacana, legal. Dá para ver que hoje você tem uma esteira de produtos. Tenho. Porque desde do seu atendimento clínico, na sua clínica, a formação de novos profissionais dentro do posicionamento. E como que foi essa construção? Porque você já falou que foi surgindo oportunidades,
Mas para ter oportunidades, tem uma construção. Você começa a ter uma visão, começa a pensar em algo estratégico. Como é que foi essa construção? Você começou a construir sobre isso? Então, eu acho importante falar isso porque não são empresas aleatórias. Todas elas fazem parte de um ecossistema. Se conectam. Né? Exato. Então, vamos lá. Primeiro degrau. Paula, dentista. Paula, harmonizadora facial, injetora. A Paula começou a postar conteúdos, postar resultados, pacientes que amaram resultados e querem voltar. E os meus amigos de trabalho começaram a ver isso. O que a Paula faz, eu também quero fazer. E aí surgiu a demanda deles aprenderem comigo. Aí nasceu a Escola da Hoff. Eu e a doutora Monique, amiga querida, viramos sócios da Escola da Hoff, onde a gente ensina técnicas de harmonização facial. E no começo, para quem tinha acabado, que não tinha nome no mercado, igual a gente, ter, lá no primeiro ano, 3 turmas. A gente começou quase no final do primeiro semestre e até o final do ano a gente fechou 3 turmas. E para a gente foi uma vitória incrível. E em 2023. E aí, todo mundo foi gostando, foram criando conexão, identificação. 2024, 6 turmas, Legal. uma atrás da outra. E aí, todo mundo começou a querer fazer curso com a Paula. Só que todo mundo falava, poxa, Paula, eu queria fazer o avançado com você. Eu fiz a iniciação, agora eu quero fazer o avançado, mas eu não consigo vender. Aí eu, opa, tem Tem uma dificuldade aí. Tem ali uma outra necessidade do minha audiência. Qual que é? Preciso ensinar eles a produzir conteúdo para fazer como eu fiz. E aí nasceu a Comunidade Profissional Destaque, que eu comecei a ensinar para essa audiência a tudo que elas precisavam saber para se posicionar, criar conteúdo de valor, conteúdo estratégico, se posicionar de uma forma onde você quer ser referência e, de fato, fazer conteúdos que vendem, que atraem paciente. Com certeza. Ok. Aí nós estamos no terceiro produto. Ok, Paula, já estou produzindo conteúdo, mas ainda estou naquela bolha de pacientes. Aquela bolha de seguidores. Uhum. Como que eu faço para sair dessa bolha? Eu quero alcançar mais pessoas. Aí vem a Como que eu faço para tornar os seguidores em pacientes? Aí como que eu faço? Para poder sair para expandir, para o meu conteúdo chegar em outros lugares. Aí nasceu a B3 Odonto. Perfeito. Que a B3 Odonto, você já produz um conteúdo bom, você sabe o que é produzir conteúdo de valor. Agora a gente precisa fazer o seu conteúdo chegar nos seus pacientes corretos, dos pacientes em potencial. Uhum. E aí nasceu a B3 Odonto. Então, não são produtos aleatórios. Nossa, a Paula é doida, né? Quer ficar criando ali um monte de empresa aleatória. Não. Existe ali uma escala. E foi assim que funciona. É um ecossistema que está se criando. Exato. E é bem segmentado. Exato. E agora aí está vindo o meu instituto, né? Vai sair. Boa. Já a gente vai falar sobre isso. Vai sair só do nome a gente vai ter agora uma casa. Isso aí. Vai ser uma casa, onde vai ser a minha clínica e o instituto para a Escola da Hoff trabalhar Boa. com mais autonomia. Fala um pouquinho sobre. Esse ano, 2025, já começou daquele jeito. Muitas novidades. Exato, e foi uma novidade até para mim, porque eu não estava... Se você falasse um mês atrás, um mês e meio atrás, que hoje eu teria uma clínica, eu ia falar que você é doido. Mas são as surpresas de Deus, né? Em 2021, que eu casei, eu morava num prédio, na frente do prédio que eu vou ter a clínica. E lá, eu olhava para aquele prédio e falava assim, nossa, se eu tivesse uma clínica, ia ser lá. E aí o David, uma vez, a gente sempre foi assim, visionário. Uhum. Não tinha R$1 no bolso, mas a gente sonhava e falava o que ia acontecer. E aí meu esposo falou assim, nossa, se essa sala seria ideal, né? Uma do lado da outra, grande, e tá no osso. Ele falou, tá no osso, né? Que tá no concreto ainda, e seria ideal, porque a gente iria reformar do jeitinho que a gente queria. Mas isso foi 2021, eu não tinha nem dinheiro. E aí chegou em fevereiro desse ano, mês passado, ele estava fazendo comida, eu cheguei do trabalho cansada, aí fui desabafar com ele, falei assim, poxa, amor, eu tô numa situação que eu tenho alunas que não param de chegar, mas eu não tenho lugar para dar. Inclusive, tive que negar de uma aluna agora que queria pagar o valor de 7 mil na mentoria dela, e eu não sei o que fazer, porque em lugar nenhum eu tenho vaga para dar aula para ela.
E assim, sinto que estagnei. Eu sei que tem mais coisas para fazer e eu não sei mais o que. Ele falou, tá na hora, você abrir sua clínica. Aí eu olhei pra cara dele, você tá doido? Aí ele, não, você tá na hora. E aí ele foi pesquisar, porque ele é assim. Ele foi pesquisar e ele olha a salinha que tá te esperando aqui desde 2021. Nunca alugou. Que isso? Nunca alugou, nunca alugou. As duas. Ninguém tocou nelas. Aí ela é minha hoje e tá tudo funcionando. E a gente vai inaugurar, se Deus quiser, em maio. É a visão. É a visão. É a visão. Que legal, que legal. É isso. Nossa, que história, que história. As coisas comigo acontecem assim, as surpresas de Deus. Eu sonho, eu tenho a visão e às vezes passa pelo esquecimento do dia a dia, né? Mas quando a hora para chegar o que for seu é seu. Eu acredito muito nisso, Bacana. sabe? Principalmente de quem sai do lugar. Bacana. De quem se mexe. Quem se mexe, exato. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E, Paula, como que um dentista que está nos assistindo, está nos ouvindo, quando ele está começando, para se diferenciar e se tornar uma referência, o que você falaria para ele hoje? Para começo, quando ele está começando. Primeiro, não fazer o que eu fiz. Para ser diferente no mercado. Exato. Não vai para popular. Não vai para popular. Vamos começar no marketing. Vamos correr atrás do que você sabe que precisa ser feito agora. O que você precisa ser feito agora? Mostrar para o que você veio. O que você sabe fazer. Por exemplo, eu vejo hoje muitos profissionais que têm anos de carreira e que têm uma agenda vazia e fica indignado como tem um monte de profissional recém-formado que está ganhando dinheiro com a agenda cheia. Por quê? Porque ele sabe fazer o que você não faz. Eu quero mostrar para o que veio, porque quem não é visto não é lembrado. Esse profissional mais antigo está dependendo do boca a boca. Está dependendo do boca a boca. Não tem, talvez, a coragem ou a humildade de reconhecer que o mundo evoluiu. O mundo evoluiu. O mundo mudou. Você tem que acompanhar o mercado. Antigamente, o que era bom? Panfletagem, outdoor, comercial na televisão. Hoje, ninguém assiste TV. Hoje é na internet. Hoje, para eu fazer o cabelo, eu entro no Instagram para saber os resultados daquela pessoa. Hoje, o Instagram é o seu cardápio, a sua vitrine. Sim. Então, precisa estar lá. Você precisa estar lá, gente. É indiscutível. Se você ficar dependendo de um paciente, de colocar paciente dentro da sua clínica, você fica da mão dos outros. Entendeu? Concordo. Então, você acredita que hoje 100% dos dentistas precisam estar na internet? Eu não acredito. É só você acompanhar o mercado. Não é a minha opinião, são dados. Entendeu? Não tem opinião sobre isso. Se a gente olhar qualquer profissional que é renomado, que é referência no Brasil, você sabe que ele está ali como? Pela internet. As pessoas sabem que eu faço o que eu faço como? Pela internet. E um dos maiores erros também é as pessoas não acreditarem, eu não tenho muito seguidor, pois eu também não tenho. Eu não sou... 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores, hypado. Não cheguei nem nos 10 mil ainda. Eu tô ali na minha casa dos 4 mil e pouco, chegando nos 5. Estamos crescendo, vamos crescer mais. Mas o que eu faço com... O faturamento que eu faço com 4 mil seguidores é porque eu doutrinei minha audiência através de como? De quê? Da marketing digital. Então, assim, a gente guardar um pouquinho o ego, porque seguidor é ego, tá? Lógico que seguidor, quando você cresce muito, é devido à tua autoridade, à tua produção de conteúdo e tudo mais, mas ele não é o responsável de hoje você faturar mais ou você faturar menos, porque tem muita gente que tem 1 milhão de seguidores aí e não faz dinheiro. Então, isso é um ponto importante para a gente falar também. Boa. E dentro do marketing digital, você acha que tem uma fórmula mágica para você se destacar? Ou é algo que você constrói dia a dia, você tem uma visão e faz uma construção realmente? Ou é uma fórmula mágica que... Eu acho que um pouco... Não, fórmula mágica não existe, mas é um pouco de fórmula, de técnica e um pouco de você. Eu acho que tem um pouco dos dois. Porque técnica existe. A gente estuda, a gente aprende. Na comunidade profissional de destaque eu ensino várias técnicas. Existe storytelling, existe a jornada do herói, existe como você deve se comportar. Vários gatilhos mentais, isso existe, isso é fato. Mas, quando você coloca a sua essência ali, o seu dia a dia, é o que faz te diferenciar das outras pessoas. Porque na internet hoje existe todo mundo igual a todo mundo. Boa.
Entendeu? E o que te faz ser diferente de todo mundo? É você. É só você mostrar você, porque não existe outro Wanderson. Com certeza. O seu Wanderson, com sotaque mineirinho, que tem esse jeitão. Pessoas se conectam. Exato. Com E vai ter gente que vai se conectar contigo. Isso aí. Por isso que eu sou uma pessoa que eu não grilo com essas coisas de concorrência. Eu nem acredito muito nisso. Porque eu acho que existe paciente para todo mundo. E existe paciente que se conecta comigo, tem paciente que se conecta com outro. Então, assim, fulano de tal, tem um monte de paciente. Ok. Ou talvez seja... E tem isso também, né? Porque muita gente surta, entra na ansiedade, porque vê um monte de gente atendendo o dia inteiro. E você atende 5, no máximo 10 por mês. Mas tem que ver se essas pessoas que atendem 30 não estão cobrando metade do preço do que você. Então, a gente tem que pensar, não ficar comparando o seu bastidor com o palco do outro, né? Então, tem um pouco disso mesmo. E agora, para a gente falar um pouquinho da B3 Odonto, o que a B3 Odonto faz e vai continuar fazendo para a sua carreira, na sua carreira? O que mudou a partir do momento que a gente começou a trabalhar ainda mais o seu posicionamento? Você já fazia perfeitamente e a gente chegou e agregou um pouco mais. Quando a gente começou a fazer anúncios para você, que você fazia, né, mas... Impulsionar. bem da forma bem amadora. Não que o impulsionar não funcione, ele funciona, mas para um objetivo único, que é crescer a sua audiência através de seguidores. Nada mais, você não vai conseguir vender por ali. Mas, enfim, o que mudou, o que a B3 Odonto conseguiu fazer de diferente? Primeiro, é que o meu WhatsApp não para. Isso é um ponto. Às vezes, meu WhatsApp ficava, mesmo produzindo conteúdo com constância, ficava 1 dia, 2 dias vendo navios, sabe? Grilo passava e ficava por aquilo mesmo. Eu falei pra você ontem, só ontem eu acordei, fui dar uma olhada, tinha 8 mensagens, assim, acordei 8 horas da manhã, tinha 8 mensagens, assim, Então, o primeiro ponto é, as pessoas conseguem te enxergar e se interessam pelo seu produto, pelo seu serviço. Então, a B3 já movimentou o que estava parado ou ainda lento, né? E faturamento, sem dúvida. No mês passado, né, a gente colocou pouquinho, nem colocou tanto dinheiro assim, e eu te mostrei que a gente multiplicou ali quase 4 vezes. Foi por isso, foi até isso, né? Por quê? Porque foi chegando na minha audiência certa. Então, isso, para mim, não tem preço. Eu sei que hoje o meu valor da B3 Odonto não é um gasto, é um investimento. Não dá para ficar sem. Não dá para ficar sem. Hoje eu sei que eu preciso trabalhar o meu marketing, o meu conteúdo, eu preciso botar dinheiro ali no anúncio, porque ele entrega... Porque senão você vai ficar dependendo da bolha dos seus seguidores e não vai chegar onde tem que chegar. Então, isso aí mudou a minha visão completamente. Eu já tinha essa noção, muita gente não tem, então é bom falar que uma agência de gestão de tráfego pago nunca... você pode considerar como um gasto ali todo mês. Você tem que pensar no investimento. Não tem como eu ficar sem, porque dependo delas pro meu conteúdo ir, pro meu conteúdo chegar. Perfeito. Lógico, chegou seguidores também, né? E é uma engrenagem, né? Você Exato. Começou a falar de posicionamento. O tráfego pago ele tem o poder de impulsionar. Ele vai impulsionar algo que está ruim ou algo que está bom. Se o seu perfil, o seu posicionamento está ruim e não tem uma correção antes de colocar tráfego, ele vai impulsionar o que está ruim. Exato. Então, é uma engrenagem. Você tem que ter um posicionamento, um planejamento, para depois você colocar o tráfego pago em cima do seu perfil para você ter uma audiência qualificada. E impulsionar esse perfil bom. Aí, correto. Mas se você não consegue se posicionar, deixar o seu perfil pronto para receber esse tráfego, vai dar um problema. E tem muita gente que não entende isso, porque é um conjunto de coisas. Também não é só ter o conteúdo. Como se você bom nos stories, você tem uma boa atendente, uma boa secretária para poder responder seus pacientes. Então, muita gente entende isso, que acha que eu vou investir 1 mês nessa agência aí para ver como é que dá, e se não trouxer tanto resultado como eu espero, estou gastando dinheiro. Isso aí é uma mentalidade que precisa ser mudada. Com certeza. Porque antes eu fazia o quê? Você entrou lá no meu... A Paula investiu uns R$2.000. Meu Deus, isso tudo.
uns R$2.000. Impulsionando. Impulsionando. Aí sabe o que eu ganhei com isso tudo? Desses R$2.000? De seguidor. Seguidor. Só. Eu não vendi nada. É isso aí. E, na sua opinião, qual os maiores erros que o dentista comete quando se trata de tráfego pago? Porque a gente já passou pelo posicionamento, a gente já falou um pouquinho de planejamento, de visão, de estratégia, e agora a gente fala de tráfego pago. O que você acha que é o maior erro quando o dentista começa a investir em tráfego pago? Tá, o primeiro é o impulsionar sozinho. A gente falou disso agora. Não façam isso. A não ser que você queira ganhar seguidor. Seguidor eu ganhei, mas só. Então, não tem como a gente falar de erro de tráfego pago se a gente não fala de erro de posicionamento. Quando a pessoa ela não é constante e consistente. Porque existe uma diferença. Você é constante até quando? Porque tem gente que vive de mood do dia. Hoje eu tô bem, hoje eu tô empolgada para aparecer na internet, né? Mas amanhã eu não tô, então eu não vou aparecer. Então eu sou constante nos 4 primeiros dias e depois, não deu resultado. Então, não vou postar mais. E aí para, aí fica 3 meses, aí aparece assim, tô sumida, né, galera? Voltei com tudo. E aí depois, uma semana, some de novo. Então, existe ser constante com consistência. É o quê? Não parar. É entender que é uma extensão do seu trabalho. A internet, eu tenho o meu tempo, Wanderson, de pegar no celular, responder os meus comentários, responder o meu direct, ver se tem alguma coisa lá sumida que eu não dei atenção. E o meu tempo de postar story no dia e postar um conteúdo, se está ali no meu cronograma. Perfeito. Porque eu entendo que isso faz parte do meu trabalho. Paulo, então você vive o dia inteiro no celular de forma alguma. Paulo, quer dizer que você posta a sua vida inteira na internet de forma alguma. Gente, o meu dia tem 24 horas. Você acha que 10 stories está mostrando a minha vida inteira? Tudo que eu posto é estratégico. Estratégico. Tudo, seja o café que eu tô tomando, seja a viagem que eu tô fazendo. Eu não posto a minha família, lógico, momentos com família, mas não é uma coisa que eu mostro dentro da minha casa. Você não precisa aparecer na internet, não quer dizer que você tem que mostrar sua intimidade. Mas quando você entende que é trazer conexão e tudo mais, esse é um ponto muito importante. Então, para você dar o passo de gerenciar o tráfego, você precisa entender isso. Perfeito. Porque senão você vai botar dinheiro e as pessoas não vão te conhecer. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é você criar conteúdo que chame atenção. Nada daquele conteúdo genérico. Genérico é você chegar aqui e falar assim, oi, eu sou a doutora Paula, trabalho com harmonização facial e olha esse resultado que eu vou te mostrar agora, esse antes e depois. Agora você cria um conteúdo. Fique comigo, por exemplo, fique comigo até o final, não saia desse vídeo que eu vou te mostrar agora, vai mudar totalmente a sua concepção sobre preenchimento labial. Ou, se você só em ter preenchimento labial e fica com medo de não parecer natural e parecer o bico de pato, fica até o final que eu tenho uma coisa para te contar. Então, é diferente. É estratégico. É estratégico. Então, quando você não entende essa noção, posta por postar, não para pensar no que você está falando, para pensar, será que, se põe no lugar da sua audiência, será que eu ia gostar de ouvir isso? Será que ia me prender esse vídeo até o final? Então, às vezes, você vai lá e posta um conteúdo de qualquer jeito, quer anunciar esse vídeo e vai culpar quem? O Instagram, o gestor, se realmente o seu conteúdo é chato. Postar o que é Kari? Porque se eu quisesse saber o que é Kari, eu procurava no Google. Essa resposta tem fácil no Google. Sim. Então, o seu conteúdo é um conteúdo que facilmente eu procuraria no Google? Ou é um conteúdo seu que traz personalidade, traz seu posicionamento como profissional? Esse aqui é o meu posicionamento, eu penso dessa forma. Boa. Entendeu? Então, isso é um outro erro também. E eu falei do impulsionar. Eu acredito que é isso. E não entender que o marketing, que investir em uma agência que é especialista em marketing e gestão, é um investimento de fato. Com e aquilo certeza. ali tem que fazer parte dos seus custos da clínica. Isso tem que fazer parte do seu... Você tem que entender que faz parte dos seus custos. E que você não pode entender que é um gasto. Porque é aquilo ali que vai trazer muito resultado e sair você da bolha, de fato. Com certeza. Eu vi uma entrevista, desculpa te cortar, eu vi uma Nada. entrevista semana passada de um gerente, alguém voltado à Coca-Cola. Uhum. E a Coca-Cola investe. A Coca-Cola, se você pensar, não precisa investir, não é que não precisa. Ela já tem nome consolidado há quantos anos? Sim. Se você pega um copo e vira
um líquido preto ali é uma Coca-Cola no seu subconsciente. E eles investem muito dinheiro em marketing, muito dinheiro em tráfego pago. Então, realmente é uma engrenagem, é posicionamento, é estratégia. Você não vê a Coca-Cola vendendo. Não. É só para ficar memorizada Sim. na sua mente mesmo ali que Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Então faz todo sentido. Isso que você falou é um ponto legal, porque as pessoas... É chato você ficar na internet só vendendo, porque é uma rede social. Então, às vezes, você pode, postando um conteúdo do seu dia a dia, sendo estratégico, sendo intencional, você está vendendo sem vender. Você está vendendo sem vender, porque você vê um comercial da Coca-Cola, é uma família feliz, sentada na mesa, Sim. tomando uma Coca. Sim. E hoje falou, vai lá na primeira loja e compra uma Coca-Cola. Ninguém fala isso. Verdade. Mas traz ali um desejo de você, me deu vontade de tomar uma Coca geladinha. Então, é isso. Quando a gente consegue ter esse feeling, né? Na mentoria profissional de destaque, você aprende a ter esse feeling. Você... muda totalmente a concepção. E como a gente falou, muita gente não gosta de mostrar a vida pessoal. Mas não tem necessidade de mostrar. Existem várias formas de você mostrar. Mas é uma rede social, né? Por exemplo, relacionamento, o que vende? Hoje, quem é a maior influenciadora do Brasil? A Virgínia. A Virgínia não é uma pessoa que é uma pessoa que me influencia. Não é, ela não é esse tipo de pessoa. Mas eu gosto de acompanhar porque estratégias. Exato. Ela tem muita estratégia, Anderson, muito. E é por isso que ela é uma máquina de dinheiro fazendo o quê? Mostrando a vida dela. Ela vende, às vezes, sem vender. Tá ali tomando um banho, se taca de body splash. Comprei. Eu caí nessa. Goste você ou não da Virgínia. Exato. Qual é o programa hoje que faz mais sucesso na TV, onde ninguém assiste TV? Big Brother Brasil. Quanta gente compra pay-per-view para assistir o dia inteiro, o pessoal dormindo, fazendo comida, falando besteira? Não sei, eu não. Não, eu também não. Mas eu tô falando que tem muita gente. É uma das maiores receitas da Globo. Exatamente. E as pessoas pagam para ver o quê? Vida pessoal. Então, tu vai falar para mim que tu não vai mostrar... Relacionamento. Tem que ter. Mas aí, você não precisa ser um Big Brother. Mas você pode ali mostrar coisas que... Poxa, a doutora Paula gosta disso. Nossa, ela é leitora, ela gosta muito de ler. Aí manda mensagem, oi, Paula, qual livro você está assistindo, você está lendo? E aí, quando a pessoa se identifica porque gosta do que tu posta, automaticamente ela está sendo influenciada pelos meus resultados. Nossa, antes eu achei a Paula tão legal e, ela fica postando lábio, eu nem queria fazer lábio, mas agora eu quero. É do subconsciente, é uma técnica, então... Show. É isso. Show. E hoje um profissional da odontologia... Se ele contratar a B3 Odonto, o que ele pode esperar da B3 Odonto nos primeiros meses? Nos 3 primeiros meses, vamos falar assim. 90 dias. Uma movimentação no WhatsApp que talvez você não dê conta sozinho se você trabalha sozinho, tá bom? Me ajuda aí. Uma coisa que eu acho incrível da B3, que é um diferencial da marca, é quando a gente trabalha em cima do marketing de fato que o cliente vai anunciar, entregando a copy, o que você vai falar, como você vai falar, a arte que você não vai se preocupar, você só vai se preocupar em produzir. O que é copy? O que é copy? É ali o texto, o roteiro, tudo que você vai falar. Boa. Entendeu? Então, eu acho isso muito bom, porque muita gente não sabe fazer. E a gente tem aquele acompanhamento. Porque isso é muito importante, porque você não está ali sozinho. Você está ali... e aí, como é que você é essa pessoa que eu acho muito bom? Você está ali com o cliente. E aí, tá indo bem essa semana? Como que tá? Tá chegando? Não tá? Vamos mudar a estratégia, vamos recalcular. Quantas vezes forem preciso. Com certeza. Tem a comunicação dentro do marketing, na parceria, agência e cliente, a comunicação é a peça-chave. Exato. Porque a gente não vai conseguir entregar 100% para 100% dos clientes. Não tem como, nenhuma agência consegue. Mas se você tem uma boa comunicação, a rapidez da mudança de estratégia ajuda muito ao cliente não perder dinheiro, a gente acertar a estratégia o quanto antes. E quando você é nichado, quando você tem uma agência nichada no seu segmento, as estratégias são mais fáceis, porque você já validou com outros profissionais. No caso da B3 Odonto, a gente validou com você. Sim. A B3 Odonto nasceu e antes da gente divulgar a B3 Odonto,
tudo que a gente faz para todos os outros clientes, a gente validou com você. Comigo primeiro. Então, esse que eu acho que é a peça-chave hoje na B3 Odonto. Eu acho legal quando você fala de estratégia, porque existe ali uma estratégia quando você diz assim, Paula, vamos começar primeiro, me ajuda com as palavras, fazendo o reconhecimento, as pessoas te reconhecerem. Sim. Como que funciona aí essa As parte? etapas do funis, né, que a gente cria para você. A primeira etapa ali é a gente aumentar a sua marca, o seu branding, a doutora Paula, ela precisa ser vista para pessoas, possíveis clientes dela. Então, a gente aumenta a sua marca realmente. E não necessariamente se é uma entrega direto para venda, né? Com certeza. Pode acontecer, Com certeza. Mas acontece. Acontece. Porque isso. a gente anuncia a doutora Paula com uma publicação específica. Isso é junto com o cliente. Então, a gente vai criar a estratégia e vai apresentar para o cliente e a gente vai seguindo aquela estratégia. Então, é uma parceria muito próxima e essa comunicação tem que ser bem ativa, tem que estar muito junta, bem fechadinha, porque é dali que começa o resultado. Se a comunicação fica muito distante, então, esses primeiros meses, com certeza, comunicação, os primeiros meses são os mais importantes. Não, o contrato todo é muito importante, mas o primeiro mês, segundo mês, o terceiro mês é muito importante na comunicação. Porque a doutora Paula é especialista em harmonização facial, a doutora Mariana é uma outra profissional, enfim, as doutoras são profissionais diferentes. Apesar de ser o mesmo nicho, cada pessoa tem a sua particularidade. Sim. E a gente tem que estar bem atento nisso para ter essa comunicação próxima. Exatamente. E a gente fica de olho em tudo, né? Eu sempre brinco, eu falei, até em uma reunião que a gente teve com uma cliente, falei, olha, nos momentos que eu sei que o tráfego está rodando, é o momento que eu mais apareço. Eu já apareço muito, mas é o momento que eu mais alimento os meus stories. Ótimo. Porque quando as pessoas veem o meu anúncio, a primeira coisa que ela vai apertar é aonde? Lá na doutora Paula e vai entrar lá no seu Instagram. Lá nos meus stories. Então, eu preciso estar lá. Isso aí. Eu preciso mostrar. Isso aí já é, de fato, um entendimento um pouco de posicionamento. Você entender a importância disso. Você entender que você está lá, vai agregar valor. Né? E tem uma frase que eu gosto muito de usar e falo muito para as minhas alunas. É agir como se já fosse. Haja como se já fosse. Poxa, Paula, eu ainda não tenho muito paciente. Poxa, Paula, eu ainda não estou faturando muito bem. Mas eu também não estava. Mas eu sempre agi como se eu já tivesse. Você tem que fingir ser o que você não é? De forma alguma. Mas eu acredito muito no poder da mente, sabe? Então, quando a gente acredita muito que vai chegar em algum lugar e você se comporta como alguém que já chegou, as coisas chegam com mais facilidade. Quando eu acredito que eu já estou lá, eu vou andando para essa direção sem parar. Então, isso é uma coisa que eu acredito que os profissionais precisam pegar e entender com força sobre isso. Boa. Acho que esse é um dos diferenciais da B3 Odonto. Sim. Essa comunicação, essa proximidade, a estratégia que já foi validada. Sim. É uma estratégia validada que acontece, vai acontecer. E a B3 Odonto só vai aprimorar ainda mais a sua estratégia de todos os outros profissionais. E a parte de treinamento de secretária também, que eu acho que é muito importante falar. Ótimo. Que a gente tem também um script que, para ajudar a sua secretária, ou se é você no início, a responder os pacientes. Porque o mais importante, eu acho que é essa parte. Chegou o lead. Lead chega. Fácil. Lead é o paciente. O lead é o paciente, o possível paciente que vai chegar até você no WhatsApp ou no Instagram. E aí a pessoa que te recebe, é ela que vai fazer o paciente querer estar contigo ou ele vai parar ali, não vai querer mais. Então, se você é uma pessoa que responde de forma robotizada ou você automatiza as suas respostas, ninguém gosta de falar com robô. Esse tem um negócio que eu odeio, é ficar conversando em chat de banco, porque tu fala com robô. Eu não gosto. Quem gosta? Então, quando você tem uma conversa humanizada, você chama o paciente pelo nome, você pergunta qual as queixas dele, por que ele te procurou. E isso aí a gente consegue trabalhar bem com eles também. A secretária, ou o profissional mesmo que ainda está respondendo, é a peça-chave desse negócio. Porque 90% da venda acontece com ela. Exato. A pessoa vê um anúncio da Paula e para onde ela vai? Ou para o WhatsApp, ou para uma página de cadastro. E alguém vai atender ela. Então, essa secretária tem que estar bem treinada,
tem que saber vender e a gente auxilia nesse processo, nessa consultoria. É muito incrível, né? E se você pudesse dar um único conselho hoje para um dentista que quer crescer, atrair mais paciente, o que seria? Primeiro, acabei de falar, agir como se já fosse. Você não é ainda? Haja como se já fosse. Porque uma hora você vai ser. Porque você acreditou tanto. Então, se você não é um dentista que está faturando muito, haja como se já fosse um dentista que fatura muito. Eu não tenho a minha clínica, então eu vou ter que atender de qualquer jeito. Não, vai arrumado, vai cheiroso, vai como se fosse atendendo um paciente de 100, como se ele fosse um paciente de 10 mil. Vá, não é sua clínica ainda, mas leva uma experiência, um cafezinho, um biscoitinho, haja como se já fosse, porque isso faz um diferencial. E um outro conselho que eu posso dar é estuda. Estuda, seja melhor nas suas técnicas e seja muito bom em marketing. Estude, foi o que eu fiz. Porque, assim, pode tirar tudo, mas não pode tirar o conhecimento. Uma pessoa milionária pode tirar o dinheiro dela todo, mas se ela tiver conhecimento, em um ano ela dobra o que ela tinha. Então, estude. Seja técnica, seja marketing, seja o que for, porque o conhecimento ele transforma. Eu sou o tipo de pessoa que corro muito atrás disso, sou muito curiosa. Seja em livro, seja em estudo. Uma vez no ano, pelo menos, eu estou em São Paulo, ouvindo alguém que sabe mais do que eu. Sento lá para poder aprender com quem sabe mais do que eu. Bacana, porque nessa mesa ótimo. aqui, se eu conversar com gente que sabe tanto quanto ou menos que eu, vou aprender o quê? Nada. Então, quando dá aquele bloqueio de mente, porque às vezes dá aquele bloqueio de criatividade, tu não sabe mais o que fazer, é a hora que eu falo, tá na hora de comprar uma passagem. Com certeza. Preciso sentar na mesa dos grandes. E eu faço isso. E eu levo muito do princípio, estude e aplique, né? Exato. Porque se você estudar e não aplicar... Você vai virar só uma bolsa de conhecimento. Mas aí não dá, né? Legal. É isso. Ótimo. E se alguém quiser, que está nos ouvindo, nos vendo, quiser dar um passo à frente para contratar a B3, para entender como funciona, para ouvir, entrar numa reunião com você, falar diretamente com você, entender o processo, como é que faz? Então, lá no Instagram da B3 Odonto, B3 Odonto, é simples, só você tem aqui escrito B3 Odonto. Lá no link da bio tem um portal onde você vai fazer um cadastro, né? Vai ter um questionário, você vai falar seu nome, seu WhatsApp, tudo direitinho, você responde. Vai chegar pra gente e lá a gente vai marcar uma reunião com você sem compromisso, princípio. Tudo Perfeito. tranquilo. Vai estar Wanderson e eu, nós dois, esse rostinho aqui, a gente vai conversar, vai entender suas dificuldades, vai entender qual é o momento que você está passando na odontologia agora, independente da área que você for. E aí, a partir daí, a gente vai apresentar o nosso plano, nossas estratégias, o que a agência pode te oferecer e melhorar a situação que você está no momento. Com certeza. E aí, a gente segue de frente. Apresentar as estratégias que a gente usou para você. Exatamente. O que foi validado com você. Exatamente. É um dos diferenciais. E dentista falando com dentista. Exatamente. Que eu acho que é o É a o que peça-chave. faz, é o que faz a gente ser diferente. Isso aí. Exatamente. Porque ninguém é melhor para falar disso do que quem está vivendo, certo? Porque tem ali você, que é o cara. A estratégia. Exato. Não sei fazer o que você faz, mas eu sei o que eles estão passando porque eu já passei. Com certeza. Entendeu? Então, acho que esse é o diferencial da B3 Odonto, essa união do estrategista com o profissional. Exato. O profissional entende o dia a dia, sabe do dia a dia, vive o dia a dia há 7 anos, né? Que você falou. 7 anos. 7 anos. E eu com 6 anos já de estratégia de mercado, eu acho que essa união que foi o diferencial. Isso. No perfil da doutora Paula também pode chamar. @doutora.paulacis. Só me chamar lá. Tem lá no meu link da bio também. Você Boa. tem direcionamento para B3 Odonto. Vocês podem fazer isso. Mas seguem lá a gente, porque tem muita coisa boa que a gente ensina por lá. Muitas dicas, insights valiosos. E, principalmente, a trajetória da gente já ensina bastante. Boa, boa. Que papo, que legal. A gente está chegando Foi bom, né? no final. Isso. Mas foi muito legal conhecer ainda mais a sua história. Já conheço um pouco, que a gente já está mais próximo, né? Verdade. Depois da gente começar a trabalhar junto na parte de marketing, na parte digital, não só paciente.
E foi incrível ouvir ainda mais a sua história. Eu amo falar da minha história. Me emociona. E eu sei que ainda tem muita coisa para acontecer. Eu tenho perguntas, eu abro muita caixinha de perguntas e as pessoas falam: e você já chegou onde você quer? Tem 28 anos, meu amor. Os 80 falta muito e tem muita coisa para acontecer. Eu não cheguei nem nos primeiros passos ainda. Tem Bacana. muita coisa. E esse é o primeiro episódio, é o primeiro podcast que a gente está fazendo. Eu acho que num próximo a gente terá convidados. Vai ter, com convidadas. certeza. Já estou animada para poder ouvir outros profissionais contando suas histórias aqui, como eles conseguiram alcançar, pessoas que têm uma realidade diferente da minha, mães, empresários, homens, e como eles cresceram e se destacaram no mercado de trabalho. Eu sei que o papo de consultório tem muita coisa boa para sair daqui. Muita. E para quem acompanhou a gente até o final, a gente preparou uma condição especial para eles, para os 3 primeiros meses na B3 Odonto. Queria que você falasse um pouquinho rápido sobre isso. Claro. Se você puder. Para essa condição especial para eles. Então, um presente do Papo de Consultório. Os 3 primeiros que tiverem com a gente vai ter um desconto de quanto? Nos 3 primeiros meses, quem tiver com a gente que assistiu. Você que é chefe. Eu que sou chefe, nada, somos. Mas vai ter um descontinho aí de 1.000. Ótimo. É isso, Pode né? ser. De R$1.000 para os 3 primeiros meses. Porque esses 3 primeiros meses aí a gente tem certeza que vocês vão ser validados. Teremos cases de sucesso e será você que está assistindo a gente agora. E então, só clicar no link da bio ou chama a gente no direct e fala: olha, assisti o podcast e acabei de descobrir que eu tenho R$1.000 de desconto nos 3 primeiros meses. Boa. Então, pega essa oportunidade. Ótimo. Então, eu acho que se você quer crescer no digital e transformar a sua clínica em um verdadeiro negócio lucrativo, que eu acho que é a principal meta de todo profissional, link da bio, descrição do vídeo. E, claro, se você gostou desse episódio, já salva, já compartilha, já manda para o colega. E é isso. Manda para todos os dentistas. Que eu Foi sei que prazer. todo mundo aqui precisa ouvir isso que a gente conversou agora. E foi um prazer, né? Foi um prazer. Foi muito bom. Foi muito bom. Gente, é isso. Até o próximo episódio. Até. Muito obrigado. Papo de consultório para vocês. É isso.